Fala, meu povo do mato, beleza? No vídeo de hoje vou estar falando para vocês aí sobre dois kits que eu carrego sempre comigo aí, seja no carro, seja indo pro mato, por aonde quer que eu vá, eu sempre estou com uma mochila preparada para algum tipo de eventualidade, desastres naturais. Gosto muito também do tema sobre preparação aí, sobrevivencialismo. Então, vou estar falando para vocês dos dois kits que eu sempre estou carregando comigo, que são esses dois kits aqui, ó. Primeiro, esse kit aqui de primeiros socorros, e esse é um kit de sobrevivência que eu sempre carrego comigo, e eu vou estar mostrando em cada um desses dois itens aqui o que eu carrego dentro deles, que eu julgo ser necessário para pelo menos passar as próximas 72 horas aí em caso de desastres, beleza? Bora nessa! Pessoal, primeiramente quero pedir desculpa para vocês porque eu tô aqui do lado de fora da minha casa, então consequentemente vocês vão estar ouvindo aí barulho de carro e de moto passando porque o asfalto passa aqui na frente da minha casa, beleza? Desde já peço desculpa, mas é o único lugar que eu consegui filmar esse conteúdo para vocês, beleza? Então bora lá. Gente, falando sobre meu kit de primeiros socorros aqui, eu sempre o carrego numa bolsinha com sistema mule, né? Fica mais fácil aí para quem usa mochila tática para poder estar prendendo a bolsinha, né, no sistema mule da mochila aí, ou de alguma bolsa tática que a pessoa tenha, tá? Aqui na frente também tem alguns compartimentos não, também tem um pouco do sistema mule que você pode estar acoplando outra peça aí do seu kit. Inclusive eu vou fazer uma aquisição agora de um torniquete e eu vou colocar ele aqui na frente, tá? Para ele sempre andar com o kit aí, com o meu kit de primeiros socorros. Falando aí de um pouco mais sobre o que eu carrego dentro dele, primeiramente eu carrego aí uma caixinha com alguns, né, remédios aí para pelo menos 72 horas em casos, né, de desastres naturais ou de sobrevivência, em caso se você estiver perdido na natureza ou qualquer outra eventualidade, alguma catástrofe, né, ambiental. Então sempre carrego aqui uma caixinha com remédios. Isso daqui é uma caixinha que eu acredito, que eu julgo ser muito pessoal aí para cada pessoa. Aqui dentro eu carrego anti-inflamatório para as próximas 72 horas, remédio aí para dor muscular, algum antitérmico, né, para poder baixar a febre em caso de febre. Também carrego aqui dentro também uma cartela de clorim, tá? Um purificador de água, uns 3 ou 4 mais ou menos alfinetes, sempre carrego aqui comigo na minha caixinha de remédio, beleza? Próximo item aí que eu carrego é uma atadura, tá? Sempre estou carregando aí uma atadura. Esse aqui tá aberto porque eu já precisei usar aí na mata, inclusive tem que comprar uma outra fechada, tá? Porque o bom disso aqui é estar fechado, né? Para você poder usar ele sempre limpinho, sem estar contaminado, beleza? Esse daqui é um tubete com uns papéis, uma toalha seca, né? Aqui dentro tem eu carrego também um pouquinho de algodão, tá? Esses algodão que você compra em farmácia de limpar a pele aí, um algodão redondinho. E esse daqui que é um papel toalha, tá, galera? Ele vem desse tamaninho aqui, mas quando você umedece ele fica um papel, uma toalha, né? Um lenço umedecido, digamos assim, de uns 40 por 30 por 30, 40 por 40. Eu acho isso aqui muito interessante. Esse daqui eu já adquiri muito tempo, foi quando eu subi aí o Pico da Bandeira uma vez, comprei lá no Alto Caparaó, e é da marca Guepardo, tá? Super aconselho aí, quem quiser adquirir aí, entra na loja, procura na internet que com certeza vai achar esse tubete aqui com esses lenços aqui secos, beleza? Uma outra coisa que eu sempre carrego, uma caixinha de band-aid. Claro, cortou o dedo, né, algum ferimento mais leve, você tem um band-aid, né, sempre à mão aí para poder, né, deixar tapado, né, para evitar a contaminação, beleza? Não abro mão de um repelente de pele. Para mim esse daqui do Off é o melhor repelente que tem no mercado. Não conheço outro ainda que tenha um efeito para pele, né, para o corpo, para estar podendo passar no corpo igual um Off, beleza? Recentemente aí adquiri
O Defense Pro aí, um inseticida que serve para ambiente, tá? E o outro é para tecido. Vou te falar, é insuperável. Pode comprar sem medo, pode passar na roupa e botar no ambiente que vai proteger exatamente aquilo que eles oferecem, tá? Custo-benefício excelente. Podia estar aqui para estar mostrando para vocês, mas está lá dentro numa outra ocasião. Eu vou estar mostrando, vou estar falando um pouquinho deles aí também para vocês, beleza? Um vidrinho com álcool 70 para esterilizar objetos, se tiver que fazer alguma limpeza de algum ferimento, né? Passa um pouquinho de álcool, não diretamente no ferimento, mas se tiver que passar, se tiver que fazer asepsia, passar um pouquinho de álcool, tá? Eu sempre carrego, e também para outras ocasiões aí, se tiver que acender uma fogueira de emergência, apesar de estar no kit também ali de sobrevivência, mas eu sempre carrego um pouquinho de álcool no meu kit de primeiro socorro. Uma coisa também, outra coisa, né, é um isqueiro. Aqui nesse isqueiro aqui eu enrolei ele com silver tape também. Eu acho que pode ser útil aí em alguma situação, né, que você tenha que usar o seu kit de primeiros socorros, um isqueiro enrolado com silver tape. Esparadrapo, tá, galera? Eu nunca sei para que lado abre o esparadrapo, sempre carrego o esparadrapo comigo. Isso daqui é uma linha encerada, claramente que você não vai dar ponto, né, em você, em costura, sutura, mas eu sempre carrego comigo no meu kit de primeiros socorros uma linha encerada com algumas agulhas, beleza? Lembrando, gente, cada kit de sobrevivência para cada pessoa, eu acho que a pessoa faz do que aquilo que ele acha que julga ser necessário, apesar de sempre ter o básico que você tem que levar. Remédio, atadura, gaze, né, para você poder estancar algum tipo de ferimento, se vier a ocorrer algum tipo de sangramento, beleza? Uma tesoura sem ponta, tá? Muito importante ter uma tesoura sem ponta para o seu kit de sobrevivência, nunca com ponta, tá? Porque às vezes você tem que cortar alguma roupa ou alguma coisa nesse sentido, né? Se você enfiar na pele com ponta, você pode acabar de vir a se ferir mais, beleza? E por fim, eu sempre carrego comigo um saquinho desse aqui que você pode estar aí adquirindo na farmácia, que é uma reposição de sais, tá? Eu acho que se você ficar desidratado, é um dos maiores problemas aí de você estar numa crise aí, né? Sem água, ou tá precisando muito de repor, não conseguiu alimento. Isso aqui pode estar te ajudando um pouco, tá? Um repositor de sais minerais aí que você adquire em qualquer farmácia, beleza? Lembrando sempre de usar, né, conforme orientações do fabricante do remédio, né? E a sua posologia, para a gente não ter problema, tá? E aqui eu sempre carrego comigo também um pacotinho de salompas. Quem não vai no mato aí e não sente dor no corpo, eu acho que isso aqui ajuda bastante a pessoa, beleza? Então geralmente é isso aí que eu carrego dentro do meu kit aqui de primeiros socorros, tá? Essa bolsinha aqui também você pode estar adquirindo aí no AliExpress, Shopee. Não é uma bolsa muito cara, é relativamente até barata, tá? E é isso aí. Esse aqui foi o meu kit de primeiros socorros e é tudo que eu utilizo aí. Lembrando que eu tenho outro kit, tem mais 2 kits desse aqui, tá? Eu tenho uma mochila sempre preparada aqui em casa, se eu precisar. Às vezes uma fica no carro e uma fica dentro de casa, beleza? Esses daqui são os 2 kits que eu sempre carrego comigo na minha mochila quando eu vou no mato, beleza? Bora lá pro meu kit agora de sobrevivência, que eu sempre carrego comigo aí também. Gente, essa aqui é uma bolsinha, né? O meu kit de sobrevivência, que é onde eu tô levando sempre esse kit aqui comigo, tá? É uma bolsinha que você também consegue, né? Não é no sistema Mule, mas você consegue aí tá colocando, passando ele, porque ele possui essas 2 entradas aqui, né? Você consegue clipar ele aí e sempre levar, ou então botar um mosquetão aqui e carregar,
beleza? Nesse kit aqui, gente, de sobrevivência, meu, esse aqui tem bastante coisa. Geralmente eu sempre carrego comigo esse kit aqui, ó, beleza? E o que vem nesse kit aqui, galera? Que eu sempre carrego comigo é um refil desse da Stone Water, tá? Para você fazer purificação da água, isso aqui é o básico da sobrevivência. Quem tiver um kit aí de primeiro socorro, pode estar até no kit de primeiro socorro ou no kit de sobrevivência, e eu sempre ando com o meu, tá? Dentro do meu kit aqui de sobrevivência, que é um filtro da Stone Water. Filtra a água, você acopla ele numa garrafa PET, né, com uma entrada compatível de uma garrafa PET aí, e ele sai a água purificada, beleza? É muito, muito, muito bom aqui. Tem um outro filtro aí do Sawyer também, mas eu acho que esse aqui é mais em conta, apesar do tamanho, podia ser menor. Agora há pouco tempo que a Stone Water inventou não, né? Fabricou esse refil, que geralmente só vinha dentro daquela garrafinha deles de água já, mas não, dessa vez eles fizeram um fora, você pode estar comprando e acoplando aí numa garrafa PET, numa eventual, tá, necessidade, tá? Beleza? Primeiro então do meu kit é um filtro de água. Outra coisa, mais um isqueiro, né? Sempre bom ter dois isqueiros. Tá faltando um aqui, eu não tenho, tem que comprar para colocar aqui. Então eu carrego também comigo um isqueiro com silver tape. Pedra de amolar, essa aqui é uma da Ganzo, né? 600, é bem fininha, tá? Só para você poder, essa daqui já é um pouquinho mais áspera, né? Deve ser uma granulação maior, mas eu acredito que isso daqui faça muita diferença no kit de primeiro socorro, um kit de emergência aí, para você poder estar afiando suas lâminas aí, beleza? Aqui dentro desse potimentos aqui, gente, eu tenho mais algodão. Isso daqui eu utilizo, que eu carrego meu kit de fogo, para me ajudar a fazer fogo. Tem algumas iscas secas aqui de algodão. Aqui tem um pouquinho de fatwood, tá? Para estar iniciando um fogo aí, caso você não encontre alguma isca melhor na natureza aí, se estiver chovendo, caso esteja chovendo, você pode estar utilizando aí do seu kit, tá? Para poder estar iniciando o fogo. Próxima coisa que eu sempre carrego comigo, minha faquinha Opinel, né? Essa aqui é uma Opinel número 9. Nunca utilizei essa lâmina aqui. Essa aqui é um clássico aí do Bushcraft, todo mundo já deve ter ouvido falar dessa marca Opinel aqui. Se não me falha a memória, é francesa. Se não me falha a memória, tem um corte, um fio absurdo de bom, tá? E é muito, muito, muito boa. E eu sempre carrego comigo ela no meu kit de sobrevivência. Próximo item, galera. Essa daqui é uma lanterninha que eu comprei na AliExpress, se eu não me engano, ou na Shopee, agora eu não lembro, tá? Baratinha, deve ter sido 10 a 15 reais. Isso daqui é surpreendente, esse objeto aqui, gente. Ele é um clips, né? Aqui você consegue botar ele pendurado em alguma alça da mochila, em alguma coisa assim. Ele possui um corta-cinto, tá? Um corta-cinto. Luz forte, fraca, luz amarela fraca, luz vermelha, luz para sinalização, tá? Essas luzes aqui eu achei excelente, dura bastante esse objeto aqui, beleza? E não mais, né? Falando mais um pouquinho dele, você abre a parte de trás dele aqui, ele possui essas chavinhas aqui que você acopla nesse imã aqui e pode estar usando para apertar algum objeto, algum parafuso, nesse sentido, beleza? Ele vem também com um apito,
um apito de sobrevivência. E se você clicar aqui nesse segundo botão e apertar, ele vai ligar um acendedor aí, tipo desse de carro, tipo um acendedor de cigarro. Você pode estar, né, esquentando algum pedaço de papel, alguma isca de fogo e tá iniciando seu fogo. Isso aqui eu acho muito bacana e eu acho que vale a pena você ter aí no seu kit de sobrevivência. Uma outra coisa que eu gosto de carregar, que eu tenho aqui também comigo, é um canivete tipo suíço. Esse aqui não é um canivete suíço, esse aqui, na verdade, eu tenho muita paixão por ele, porque esse daqui é um canivete que foi do meu avô, foi quando ele viajou para a Europa, né, na sua juventude, e adquiriu esse canivete, ele comprou esse canivete. Quem conhecer essa marca aí, ó, pode estar deixando no comentário aí do vídeo. Esse aqui é um canivete que ele, né, múltiplas funções, é igual o canivete suíço aí, e é muito bom. Muito bom. Todo mundo aí conhece, eu não vou abrir peça por peça aqui desse canivete, mas eu sempre carrego um canivete tipo suíço, ou um canivete suíço aí, no caso, dentro do kit. Carrego também comigo uma cola aí instantânea. Você pode usar, não estou fazendo merchandising da marca, tá? Só estou mostrando o que eu carrego aqui. Uma cola aí instantânea, né? Pode ser Super Bond ou Tech Bond. Essa aqui é da Pega 1000, tá? Eu sempre carrego comigo uma cola instantânea. Não deixe de carregar mosquetões. Tem mais 2 mosquetões aqui dentro do kit, tá? Mosquetão eu sempre carrego também. Um kit de pesca. Aqui dentro, isso aqui é uma linha encerada também, outro pedaço de linha encerada. E aqui dentro tem um kit de pesca, também com alguns anzóis, linha, boia pequenininha. Tem aqui dentro também alfinete e agulha, tá? Sempre carrego comigo um kitzinho de pesca. Do mais, carrego um kit básico aí de costura, tá? Esse aqui eu ganhei. Então ele vem com uma tesourinha, vem com alfinete, vem com pinça. Aqui dentro, aqui em cima também tem algumas poucas pedacinhos aí de linha de costura, para você poder estar costurando algum rasgo na sua roupa. Alfinete também e agulha, tá? Esse kit aqui é muito bacana, cara. Eu sinceramente, isso aqui deve encontrar na internet, e se procurar para comprar, com certeza deve achar aí na internet. Beleza? Um cabo aí para estar carregando essa lanterna de emergência aqui, tá? Não levo dentro do meu kit, mas eu sempre carrego comigo, seja na minha bolsinha de peito, na minha mochila. Toda vez que eu saio, eu sempre carrego comigo, é um power bank, beleza? Esse aqui é um power bank tamanho família, de 20.000 miliamperes, né? 3.6 volts. Tem entrada aqui tipo C, tem 2 entradas aqui, USB normal. É um power bank bem grande. Carrega aí meu celular pelo menos umas 4 vezes, tá? De 3 a 4 vezes eu sempre carrego, e eu comprei um grande logo para poder ter bastante energia aí se eu precisar, tá? E por último, eu sempre carrego comigo, que não podia faltar, é uma pederneira, tá, galera? Sempre carrego comigo uma pederneira. Esse aqui é um outro riscador de uma outra pederneira, mas eu coloquei no meu kit aqui também. E esse daqui, por último, é uma pederneira para você poder estar iniciando fogo, caso falhe isqueiro, porque esse aqui, isqueiro também, se molhar depois você conseguir secar, ele vai acender. Mas uma pederneira eu julgo ser essencial. Então isso aqui é tudo que eu carrego, né, dentro do meu kit de primeiros socorros que eu mostrei para vocês aí no começo, e o que eu carrego no meu kit de sobrevivência. Beleza, galera?
Se vocês quiserem deixar aí nos comentários algum item que vocês julguem que seja necessário ter, né, dentro do kit de primeiro ou tanto do primeiro socorro quanto no kit de sobrevivência, vocês fiquem à vontade para estar botando aí nos comentários do vídeo, que vai ser muito bem-vindo. Tem alguns outros objetozinhos aqui, né, um pedacinho de paracorde, e uma sacolinha só de quebra que eu sempre carrego comigo para se precisar, caso embrulhar materiais eletrônicos, objetos eletrônicos, eu sempre tenho à mão um saco plástico para não ter problema de danificar os equipamentos eletrônicos. Beleza? Então no vídeo de hoje aí eu falei um pouco sobre o que eu carrego, sobre esses dois kits que eu julgo ser necessário a gente ter sempre à mão aí, e pode ter certeza que se precisar, se tiver, não vai ficar na mão. Se não tiver, vai fazer muita falta. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E bora pro mato, meu povo. Um abraço. Gente, não se esqueça, por favor, dê um joinha, compartilhe o vídeo, dê aquele like aí, pra gente poder estar crescendo mais e mais e eu poder estar trazendo mais conteúdo para vocês. Beleza? E bora pro mato.